A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, o 10º do tempo comum, nós ouviremos da igreja a bela oração do dia. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na liturgia da palavra deste 10º domingo do tempo comum, encontraremos na primeira leitura o texto da profecia de Oséias, no capítulo 6, versículos de 3 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 49, com o refrão: A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus, intercalado com 3 estrofes. A segunda leitura está na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25. E o evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Este é o programa feito para que você tenha contato com a palavra de Deus. Ouça-a e a acolha como luz para a sua vida. Ela é o bálsamo de nossa espiritualidade semanal e vivemos sob a luz da palavra de Deus. Assim, poderemos testemunhá-la todo dia na força do Espírito Santo, que guia nossas ações, inspira nossas atitudes, nos leva aos que Deus ama. Deus ama os pecadores e prefere a misericórdia, que perdoa, cancela os pecados e salva o pecador, sem jogá-lo fora junto com os pecados, mas resgata-o e também despreza a liturgia e os sacrifícios que são fingimento. É preferível a misericórdia que os sacrifícios, diz o Senhor na profecia de Oséias, que vamos ouvi-la logo mais. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, e como teu irmão, compartilho contigo a graça da palavra. Ouçamo-la juntos na primeira leitura deste 10º domingo do tempo comum. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O amor e o conhecimento de Deus são preferíveis aos sacrifícios e holocaustos. Esta é uma sentença que o próprio Senhor, por meio do profeta Oséias, lança como um desafio a um Israel fixado, empedernido na liturgia que queriam resgatar após o exílio no templo. Estavam vivendo em tempos devastados, após o exílio na Babilônia, mas a saudade das grandes liturgias, a saudade do passado, estava no coração de um povo que não conseguia se fixar no presente e olhar para o futuro. A fuga ao passado, ela traz sempre consigo um fingimento, uma maquiagem, de forma que a realidade tópica
atual é desfigurada ou reconfigurada para que se esconda sob os folhos de saudosismos e de reações antiquadas que não levam em conta a dramaticidade e as urgências do momento atual. De que estamos falando? Estamos falando exatamente de liturgias sem vida, sem alma, que são teatros, celebrações que não conduzem a gente ao foco divino, mas aos interesses de quem celebra. Estamos falando de uma liturgia caricata que pode estar acontecendo nas nossas comunidades, lá onde tem exterioridade, mas não tem interioridade. Tem aspectos externos muito bem tratados, cuidados, confeccionados, como se fosse uma realidade novelística, a liturgia, mas talvez desprezo pelas pessoas mais pobres, mais sem qualidade litúrgica ou católica de grande vulto, as pessoas que não têm nome, as anônimas das nossas igrejas. Quem sabe aquelas que também contribuem regularmente, mas que não têm todo o prestígio dado aos que estão, entre aspas, lá na frente, ou, de novo, entre aspas, por dentro. Onde estão todos? Quem aparece nas nossas igrejas? Quem ocupa os melhores e mais vistosos lugares? Não está na hora de a gente repensar tudo? A sinodalidade que nos fez percorrer um caminho de revisão, de escuta, haveria de ter chegado também aí. E deve chegar. O Papa Francisco, nas exortações que tem nos enviado, tem nos chamado a atenção para que a Igreja volte a ser o que sempre deveria ser. A família dos filhos amados de Deus, onde cabem todos, sem exclusão de nenhum. Que Deus nos livre de excluir alguém de dentro de nós e da nossa comunidade. Que Deus nos torne pessoas existencialmente sinodais, experimentalmente sinodais, dispostos a dar atenção a todos, a sorrir a todos, a saudar a todos. Será bonita a nossa comunidade se isso acontecer. Será feia se cada um tiver o nariz mais arrebitado que o outro, todos de salto, cada um na sua, ou as panelinhas e os grupinhos que caracterizam uma comunidade totalmente esfacelada, setorizada, hierarquizada, talvez não pelo bem, mas para o mal. A crítica vinda de Oséias hoje, por meio dele, da boca do próprio Deus, há de nos julgar. Sim, deixemo-nos avaliar por Deus. Ele gosta de conhecimento de Deus, ele gosta de prática da misericórdia e do amor, mais do que estereotipações da religião, de holocaustos, de sacrifícios que não lhe dizem nada. O que nossas liturgias estão dizendo? O que nosso serviço, leiturgia do grego quer dizer isso? O que nosso serviço de louvor está promovendo para que Deus seja louvado, a glória de Deus apareça, como disse Santo Irineu de Lyon, em pessoas vivas e vivazes também dentro de nossas comunidades? A evangelização ocorre já e prioritariamente a partir da liturgia? O que são nossas celebrações? Coloque um ponto de interrogação bem grande nisso. Discuta com seus pares. Vamos, na força do Espírito Santo, pedir ao Senhor a graça da renovação de nossas liturgias, para que em tudo lhe agrademos e louvemos ao Senhor,
como ele merece. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço, bom domingo e até logo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, e agradeço sua sintonia e audiência. Estou aqui em nome da Igreja Católica para compartilhar com todos a graça de ouvir Jesus Cristo. Ele é a palavra que nossos ouvidos tanto esperam. A cada domingo a gente se prepara para ouvir o Senhor, ir à missa ou à celebração de nossa comunidade, estar com os outros, valorizar cada um e todos, preparar um belo culto que Deus merece em Cristo, por Cristo, com Ele e com a comunidade que é o seu corpo, de cuja cabeça nós vivemos e somos guiados por Ele. A palavra é Jesus Cristo. Este programa quer ser sempre este espaço de encontros, da cultura dos encontros, mas também de uma sadia teologia, orientação litúrgica propícia para que nossas comunidades, à luz dos ensinamentos do magistério da Igreja e afinados com o Papa Francisco, com nossos bispos, com nossos rituais, com tudo aquilo que a Igreja acumula em todo esse tempo de riqueza orientativa, didascálica, doutrinal, mas também moral e espiritual, enriquecem o patrimônio da nossa fé. Vivamos tudo isso com gratidão, valorizemos tudo isso com perícia, pratiquemos tudo isso com um certo, entre aspas, orgulho santo, de alegria de vivermos sob
o telhado do mundo que se tornou nossa casa comum. Assim, não temos mais divisões. Ao contrário, nosso coração se torna católico, aberto para todos, disposto a acolher a todos. A todos. Isso significa um coração ecumênico, disposto a não olhar mais na cara, mas no coração. Disposto a não se fixar nas pequenas coisas externas, mas na grandeza do Deus que se revela em cada pessoa, olhada como ela é, imagem e semelhança sua. Nós precisamos nos converter para viver agora nesta atmosfera de sinodalidade que nosso Senhor nos convoca a entrar e seguir ao seu Cristo através dos nossos bispos e do Santo Padre, que já nos prepara para em outubro viver a experiência deste encontro tão significativo e ao mesmo tempo tão representativo, que será a primeira sessão do grande sínodo sobre a sinodalidade na Igreja Católica, que teve uma prévia de preparação muito capilarizada, que alcançou nossas comunidades no exercício da escuta, nos questionários que nos chegaram e a eles nós respondemos. E agora chega a Roma, a nossa voz, e lá estará representada a nossa vez e o nosso voto, através inclusive de leigos e de leigas que terão, por querer do Santo Padre, no Sínodo dos Bispos, vez e voto. Isso é muito bom. A Igreja está numa revisão global, no mundo inteiro. Estamos vivendo um momento muito especial da história da nossa Igreja. Por isso, vamos então louvar ao Senhor e preparar este sínodo com nossa prece, nossa comunhão eclesial profunda, fiel, carinhosa. Nós amamos nossa Igreja. Eu amo a Igreja Católica. Eu amo a Igreja de Cristo Jesus, esta que me acolheu desde o batismo, mas que também está aberta para acolher a todos, o único rebanho do único pastor. Nós acolhemos a todos com alegria e somos irmãos universais. Queremos que todos sejam salvos, como o próprio Deus o quer. Nós vamos a todos. Ide pelo mundo inteiro, disse Jesus. Queremos, inclusive pela internet e por esses canais que permitem uma comunicação ampla, imediata, online, chegar a todas as pessoas por estes meios midiáticos poderosos, para que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, se torne conhecida, acolhida e oriente vidas. Tudo de bom para você, muito obrigado pela comunhão conosco neste programa que nos tem feito tanto bem. Reze por mim e me abençoe, por favor. Tenha e acolha a minha bênção para você que está em qualquer situação que se encontre neste momento de alegria ou de dor, de angústia ou de esperança. Tudo o que está vivendo interessa a nós. Você é nosso, parte de um todo. E nós estamos em tudo e em todos em Cristo Jesus. Te convido a rezar com o salmista o Salmo 49, com o refrão: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Primeira estrofe. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Refrão: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda estrofe. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura, comerei carne de touros? Beberei, acaso, o sangue de carneiros? Refrão:
A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Terceira estrofe. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Refrão. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Lindo esse refrão, não é? Ele desafia e solicita a gente a proceder retamente. Proceder retamente. Viver na retidão. Ter saudade de uma boa conduta. Corrigir tudo o que em nós se entortou, se viciou, se estragou, perdeu o rumo, ficou destrambelhado. Afastou-se de Deus e dos outros. Afastou-se do bem, da lei, da fidelidade, da retidão de caráter e de costumes. Sim, estamos imersos numa realidade que envolve a todos nós, que nos solicita mais apetitosamente para o mal do que para o bem. Com seus fascínios e encantos, com suas aparentes vantagens e ofertas, e até com seus sacrifícios, o mal encanta sinuosamente como uma serpente inicialmente, mas depois exige o sacrifício até mesmo da nossa própria vida. Pense como foi que um rapaz ou uma moça entraram no mundo das drogas. Pense como uma pessoa foi seduzida para fazer do sexo o eixo central de sua conduta e ganhos. Pense como tudo começou para que nossas infidelidades nos levassem a tamanha desgraça. Sim, o mal começa sempre saboroso, sedutor, brilhoso. O mal é uma arte do próprio pai da maldade, que é o diabo, que utilizando de todos os acessórios e assessores, é capaz de dar uma boa assessoria para que a gente caia, se desgrace todo, se desmantele e a graça divina em nós seja atacada, fragilizada, diminuída e até tente desaparecer. Que a gente perca de vista a graça de Deus, a esperança da salvação, o amor divino. Sim, o inimigo tenta minar pela base e totalmente isso dentro de nós. Se conseguir tanto mais nessa direção, tanto mais vantagem também tem em nos usar e abusar. E assim fará de nós seu cavalo de batalha para destruir os outros. Pense nisso. O salmista está nos dizendo algo de importante e urgente. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Procedamos retamente e seremos salvos pelo Deus que deu a vida por nós no seu Filho Jesus Cristo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Nunca me esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo aprendi a viver. E hoje eu respondo meu sim sem medo, eis-me aqui pra viver só de amor. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel
missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Te vejo, bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz, Rainha da paz, Mãe da Igreja, amor e beleza do Deus Salvador. Humilde e serena Maria, contigo aprendi a viver, e hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e servir. Vocação é sem medo dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel na sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Na paz infinita do Cristo Jesus. Na paz infinita do Cristo Jesus. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à terceira parte do nosso programa neste domingo, que está nos convidando a uma revisão de vida bastante profunda e a partir do externo para chegar ao interior, de fora para dentro. Certamente, nossas melhores revisões também são feitas na contramão, de dentro para fora, de nós para os outros. Vamos então fazer esse caminho às avessas, exatamente para que a gente chegue lá onde é mais difícil chegar, naquela viagem mais distante, que é o ingresso e a chegada ao profundo de cada um de nós mesmos, lá onde há um sacrário do encontro de cada um de nós com Deus, que a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, no número 16, qualifica como consciência moral. Lá onde não há mais como se esconder, para onde fugir, porque o espelho da nossa consciência é a consciência da presença do próprio Deus. Por isso, vamos fazer esta viagem de fora para dentro, para que, melhorando por fora, também consigamos sintonizar com o interior purificado e dimanante da lei que retifica, que ajuda, que favorece ao encontro com o bem e a bênção que devemos ser para os outros. Nós estamos para ouvir a segunda leitura, que vem da carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 25. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça.
Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O conjunto do texto da carta de São Paulo aos Romanos revela um ponto de maturidade muito grande na teologia paulina. Paulo escreve aos cristãos de Roma como que numa missão bem-sucedida de escrever ao epicentro do mundo, ao coração do império, ou como se acreditasse na possibilidade de que, até os confins do mundo, como Jesus havia dito, o Evangelho chegou. Sim, chegou no coração do império. Os cristãos de Roma têm uma responsabilidade muito grande em meio a desafios enormes do testemunho de Cristo Jesus num tempo de feroz perseguição. Agora, toca então aos romanos, exatamente pelo contexto e pelo entorno filosófico, mas também teologicamente complexo, de desafio das místicas da religião imperial, que exigia sacrifícios familiares feitos todos os dias e periodicamente, uma vida litúrgica cobrada de todos os plebeus e de todos os patrícios, de todos os membros do império, para com o imperador, para com as divindades do império, que devastava qualquer possibilidade de uma religião nova que estava nascendo de um rapaz que havia sido crucificado e que foi ressuscitado dos mortos pelo próprio Deus, Criador e Salvador. Era mais difícil acreditar em Jesus Cristo em tempos assim. Tempos parecidos com os nossos, nessa miscelânea, nessa mistura de tantas possibilidades, neste ar bastante poluído de tantas ofertas de místicas, de salvacionismos, messianismos em que nós vivemos. Está cada vez mais raro e caro seguir Jesus Cristo. Está cada vez mais difícil ser fiel, exatamente porque a fidelidade que conta como justificação para nós tem lastro, tem história, não é algo de modismo, demodé, dos nossos tempos, não. Paulo então parte das origens históricas da fé de Israel, que estão em Abraão, o patriarca de Israel, em Sara, sua esposa, que, apesar da velhice, do desgaste, do desvigor da vida, Paulo faz questão de citar, cerca de 100 anos tinha Abraão quando se tornou pai de Isaque, o filho da promessa, o filho que foi salvo pelo cordeiro que poupou sua vida no Monte Sinai, ícone de um filho que não será poupado, Cristo Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo e dá vida ao mundo. Agora, à luz deste mistério de Abraão, a fé vai alcançar e valorizar um romano, distante no tempo cronológico, mas muito próximo no tempo cairótico, no tempo da graça que agora, de Abraão, alcança, ilumina e envolve um cristão de Roma. Isso tudo tem a ver conosco, porque embora cronologicamente estejamos distantes destes fatos, cairoticamente, na fé e na justiça, nós somos envolvidos
porque estamos dentro da mesma história de salvação. A história para nós não é um sucedâneo de fatos, mas um encadeamento teológico do Deus que conduz tudo, desde a criação, passando pela redenção, a justificação, até o seu acabamento completo na vida eterna. Deus está conduzindo tudo para si e nós estamos dentro desta história de fé, de esperança e de justiça. Deu para entender em onde você se situa? Pois é. Dentro de toda esta riqueza, desta malha, deste mapa da mina, do ouro, da salvação, em que você, com a vida que leva, foi chamado a experimentar, situar-se e participar alegremente de tudo isso. Portanto, alegre-se da sua fé. Viva bem na sua comunidade. Deixe-se envolver por tudo de bom que solicitamente você é chamado a assumir. Participe de tudo. Não perca nada. Cante, comungue, ore, medite, fale, reúna-se, torne-se presente, pergunte em que pode ajudar. Assuma seu papel, não fique de fora. A igreja é o corpo de Cristo, cuja célula importante é você. Membro importantíssimo é você. Não atrofie o corpo de Cristo. Não deixe dormente, rancênico, o corpo do Senhor. Não adoeça a igreja com a sua paralisia. Pelo contrário, que ela tenha o vigor da fé que você tem em qualquer que seja a sua etapa de idade. 100 anos tinha Abraão, nem 90 você tem ainda. Todos somos muito importantes, dos pré-nascituros até os anciãos, como também os que se purificam após a morte, até aqueles que já contemplam gloriosamente a face do nosso Deus. Somos a Igreja Católica, o corpo amado do Filho de Deus. Ótimo domingo. Ouçamos a boa música católica agora e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. O amor de Deus.
palavra é Jesus Cristo. Chegamos ao ponto mais alto do nosso programa para ouvir o Evangelho da nossa salvação. Hoje, de Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Consideremos este fato. Mateus relata a própria vocação. Ele diz que estava trabalhando e no seu local de trabalho, não muito apreciado pelos judeus, pelos fariseus, ele era cobrador de impostos e os romanos tinham na Palestina, sob a sua mão, uma colônia muito inquieta e exploravam os judeus com uma carga tributária muito fiscalizada e bem coletada. Viviam explorando e se enriquecendo daquela pobre gente, que de tudo pagava imposto. Mateus trabalha para esta estrutura pérfida, que é odiada pelos judeus, sobretudo aqueles que mais santos se sentem. Os fariseus tinham esse nome exatamente porque se qualificavam como tais, santos. Fariseu quer dizer santo. E então Jesus passa pelo trabalho de Mateus, faz uma visita. É a vocação mais curta, um só versículo deu conta de definir este encontro vocacional bem-sucedido. Passando na coletoria de impostos, ele me disse: "Segue-me." Eu me levantei, deixei tudo e o segui. Um versículo, Mateus 9:9, é a mais completa e única, decisiva descrição vocacional na Bíblia. Mateus 9:9. É aí então que começa para ele um novo tempo, uma vida diferente. Daí ele passa a frequentar círculos de encontros onde Jesus está. E Jesus se mistura com pecadores, com cobradores de impostos, com pessoas cuja conduta não era aprovada dentre os judeus, menos ainda entre os fariseus. Ocorre que os fariseus são moralistas de plantão, estão sempre fiscalizando a vida alheia, não cuidam da sua, mas da dos outros são habilíssimos em se interessar e fiscalizar. Vão fiscalizar exatamente Jesus, onde ele anda, com quem se mistura, onde come, qual é o ambiente de mesa, a comensalidade que Jesus faz. Os comensais de Jesus, ou ele mesmo é comensal de pessoas cuja conduta reprovada não estão dentro do quadro dos salvos, dos santos. Um cobrador de impostos jamais será considerado santo. Mas Jesus trocou doutores da lei por fariseus. Trocou santos fariseus, ou melhor, trocou doutores da lei por Mateus. Trocou fariseus por um cobrador de impostos. Jesus inverteu a ordem e emplaca agora um novo conceito de santidade. Deus gosta dos pecadores. Esta
é uma novidade devastadora para quem se considerava já salvo e alguém perdido em relação a si. A conduta agora não é cuidar só de si. A obra agora é cuidar de todos, para que todos sejam salvos e para que na mesa, na comensalidade com Deus, sentem-se todos, também os cobradores de impostos, as prostitutas, todos aqueles cuja conduta nós reprovávamos quando nos medíamos com todos. A mediocridade leva uma pessoa à chamada mundanidade espiritual, que o Papa Francisco condena na exortação Gaudete et Exsultate, para uma conversão pessoal profunda, para a fraternidade, a fim de que todos sejamos irmãos, fratelli tutti, e a sociedade e o mundo conheça um tempo novo, de encontro de amigos e de pessoas a serem salvas. Sim, amigos de Deus. Todos podem ser amigos do Senhor, todos. O Senhor nos chama à mesa. Ele vem à nossa mesa. Jesus não preparou uma mesa, ele foi participar da mesa em casa de Mateus. E ali encontrou muitos cobradores de impostos e pecadores que se sentaram com ele à mesma mesa. Jesus não se mistura para se identificar e ser qualificado como um dos tais. Jesus está ali para chamar a todos à conversão e uma vida segundo o próprio Jesus, seu Espírito, sua palavra, sua mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. É aí então que se estabelece um juízo dos fiscais de plantão. Os fariseus viram isso e fizeram uma pergunta aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos? Isso colocava em xeque, em dúvida, a qualidade de maestria de Jesus, de messianidade e de santidade dele. Queriam ridicularizar Jesus, queriam desqualificar a sua grandeza. Jesus ouve a pergunta e ele mesmo sai para responder. Não espera que os discípulos deem respostas desviantes, duvidosas. Não, Jesus mesmo responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Um trocadilho parabólico exatamente para colocar em face a disfarçatez destes fiscais de plantão, que se pensavam saudáveis e, no entanto, não precisavam da medicina da saúde, da medicina salutis. Eles só precisavam de si e já estavam de si cheios. Não tem mais lugar para Deus no coração que se julga salvo. Não, ele já está abastecido do próprio orgulho. Quem precisa de médico é um doente. E, portanto, os pecadores é que precisam de salvação. Quem já está salvo, de Deus não precisa, dispensa Deus, julga Deus, coloca-se ele mesmo no lugar de Deus e é capaz de retirar Deus do seu trono. Mas o Senhor sentencia: aprendei, ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os salvos já não me interessam muito. Me interessa mesmo quem é pecador e necessitado de salvação, quem está doente, quem caiu à beira do caminho, quem ficou para trás. Jesus é o bom pastor, cuja caridade pastoral chega a esse ponto, a esse fundo. Que Jesus admirável! Que fascínio para cada padre! Que brilho nos olhos de todos nós! Você se sente fascinado por isso? Eu sim, muito. Muito me interessa Jesus e nele tudo me interessa. Vamos pedir ao nosso Senhor a graça de um grande fascínio por Jesus que desmantela nossas seguranças exatamente para nos colocar a caminho de missão, lá onde todo mundo está enlameado, caído, ferido, sangrando, sofrido e até desesperado. Que nosso Senhor nos coloque para fora,
uma igreja em saída, para ir às periferias existenciais e encontrar as pessoas que tanto precisam de um pouco de alegria e de salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos torne missionários da sua salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade. Senhor, eu quero obedecer